do estado de Minas Gerais e estou aqui para te ajudar a se preparar para o início do ano letivo. Vamos então entender que os combinados de sala de aula são importantes sim, estão previstos na BNCC, no organização da turma. Quando a criança participa da elaboração desse tratado de boa convivência ali em sala de aula, elas são propensas a cumprir com essas regras. Antes de fazer um combinado de sala de aula, é essencial um cronograma de atividades para a primeira semana de aula. Aliás, se você não está lá nesse cronograma, eu coloquei para você a confecção do combinado no segundo dia. Aí você pensa, é porque não deu tempo no primeiro? Foi aleatório? Não, foi de propósito. Por quê? Antes de propor um combinado, nós precisamos acolher a nossa criança. Você em um país estrangeiro. Pense você em um país estrangeiro. Lá existe uma constituição diferente, existem leis diferentes. Mas se você não pertence àquele lugar, você não cumpre aquelas leis. Você pode até cumprir por algum momento, enquanto você estiver lá, mas você não sente que aquela lei seja onde cada homem pode se casar com 4 mulheres. No entanto, a maioria das pessoas prefere não fazer isso por aqui, não é assim? Então, a gente precisa pertencer antes de legislar, tá bom? Então, primeiro você acolhe a sua criança, primeiro ela precisa sentir que ela faz parte dessa turma. Para que aí ela possa fazer um combinado, você desperte a necessidade desse combinado. Antes de propor a escrita dos combinados, é importante, eu vou te entregar aqui. Qual é o caminho que a gente segue lá nessas atividades? Nós vamos fazer uma atividade dizendo do meu sentimento em relação ao outro, o outro e o que eu sinto. E nós vamos fazer uma terceira atividade falando do que o outro sente, eu e o que o outro sente. Né? A minha relação e a empatia. O outro também. O que a gente admite e o que não. As nossas necessidades, nossas regras. Estabelecer os nossos limites. Isso é a produção do combinado. Como é que a gente vai fazer esse combinado? A gente também pode despertar essa necessidade através de uma história, através de uma dinâmica, né? Gera mais identificação, ok? Bom, como é que a gente vai fazer o combinado? O combinado vai ser sempre uma produção de texto coletiva, né? Não dá para você falar para a criança, cada um escrever a sua constituição ali, cada um escrever o seu código de regras. Então, é uma produção de texto coletiva. Assim como a gente faz lá no primeiro ano com algumas produções de texto, só que aqui a tela vai valer até o quinto, tá bom? Então, uma produção de texto coletiva onde o professor vai colocar ali o título e vai solicitar às crianças que falem as regras. Se alguma criança disser alguma coisa absurda, alguma coisa que não faça sentido, a gente pode refletir, discutir isso com as outras crianças e explicar por que aquilo não vai ser legal. Né? A gente não precisa colocar tudo que a criança colocou. Às vezes a criança está até te testando ali, início de ano, né? Para ver se você cai em algumas brincadeiras. Está testando seus limites mesmo. E como aqui a gente está determinando limites, você também vai determinar o seu limite, porque você é professor, você é responsável pela turma. O que a gente deve evitar nos combinados? A gente deve evitar que os combinados sejam uma lista de nãos. Muitos combinados são uma lista de nãos. Não xingar, não gritar, não correr, não chamar de apelido. Aqui, professora, você que é professora, você que ensina a produção de texto ao seu aluno, vai ouvir o não dele e ensiná-lo a converter em outra frase. Como é que a gente faz isso? A criança disse, não chamar de apelido. E a gente vai dizer, como é que a gente pode escrever isso sem colocar o não? Aí vai falar, professor, chamar de apelido é o contrário do que eu queria dizer. Então, nós vamos chamar o quê?
nós vamos chamar pelo nome. E aí, a regrinha, em vez de ser não chamar o colega pelo apelido, nós vamos dizer chamar a todos pelo nome. E aí, a gente vai ensinar as crianças a elaborar melhor essas frases. Isso aí é um bom exercício de produção de texto. Outra coisa, professora, o nosso combinado não é um cartaz morto. Ele não é para ser escrito na agenda e esquecido ali. Ele não é para ficar numa gavetinha guardado. Então, se no segundo dia, né, aqui de acordo com o cronograma que eu sugeri para você, se no segundo dia, por acaso, eu fiz o combinado, no terceiro dia eu vou trazer esse cartaz pronto para os meus alunos. No quarto dia, no terceiro dia, nós vamos ler coletivamente esse cartaz. No dia seguinte, nós vamos ler coletivamente esse cartaz. Isso durante alguns dias. A gente precisa fazer isso até o final do ano? Rotina da minha sala, todo dia ler os combinados? É claro que não. Mas, de vez em quando alguém der uma escorregada, gente, vamos lembrar dos nossos combinados? Gente, vamos dar uma lida aqui nos nossos combinados? Pessoal, vamos fazer uma autocrítica aqui? O que a gente está respeitando, o que a gente não está? Em que a gente escorregou essa semana aqui que a gente não fez legal, né? De acordo com os nossos combinados? E aí a gente vai retomando e lembrando as crianças de respeitar esses combinados, que é importante. Também é interessante que você diga aos seus alunos quais são as possíveis consequências. Porque existem consequências, né? Se você não trouxer o seu material, você não vai aprender. Você vai prejudicar a sua nota, você vai prejudicar seu desenvolvimento. Existem aquelas consequências assim, olha, eu vou ser obrigada a comunicar com seus pais, a chamá-los aqui para conversar e tudo mais. Então, isso também é interessante de fazer. Eu quero fazer um convite para você, professor e professora, que está com turmas de alfabetização ou que gostaria de entender melhor, de trabalhar melhor, de aprimorar essa técnica. Lá no nosso curso de alfabetização, de acordo com a BNCC, nós temos atividades lúdicas para todas as habilidades de alfabetização da BNCC. Como lúdico é um bom começo, mas não é tudo, nós também temos atividades escritas para trabalhar as habilidades de alfabetização. Nós temos material para diagnóstico, grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. Nós temos material de referência, sabe aquele material que você imprime, pede a criança para plastificar e guardar na pasta? Ficha do alfabeto ilustrada com os quatro tipos de letras, fichas dos números, com número, nome e quantidade até o 10, com a regularidade dos números, né, do sistema de numeração até o 100. Nós temos chamadinha, nós temos calendário para preencher junto com as crianças e tudo com uma resolução bacana para que você possa imprimir A4 para sua criança plastificar e imprimir o cartaz para você. Então, só com esse material você já monta uma sala alfabetizadora muito linda, porque eu fiz com muito capricho esse material. Lá nós também temos atualizações mensais, então você sempre estará recebendo alguma novidade mês a mês. O link do curso está na descrição do vídeo. Tem uma aula gratuita para você assistir lá na página do curso também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que os seus combinados fiquem muito legais e que as crianças realmente engajem e respeitem esses combinados. Um grande beijo e até a próxima!